Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a boa mão do Senhor, sua graça, seu favor, seja com todos vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Festa, né? Festa nessa noite. Hoje muita coisa deu errado, mas muita coisa está dando certo para a glória do Senhor. Cheguei aqui, eu não trouxe meu tablet, tive que fazer impressão. Não sei se eu vou me perder nessas folhas aqui. Daqui a pouco eu jogo fora essas folhas. Aleluia. Que bom que nós estamos juntos neste lugar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos sejam bem-vindos nesta casa. Os que nos visitam hoje pela primeira vez, recebam o nosso carinho, nosso amor. Receba aí, né, o nosso abraço. Não vá embora sem passar pela área de convivência aqui do lado, o salão anexo, né, de entrada, e você ali converse um pouco com o nosso pessoal das boas-vindas. Amém? Gente, hoje é um dia muito especial. Deixa eu orar primeiro para que a gente entre aí na palavra. Glória a Deus. Obrigado. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai, por Tua presença neste lugar. Por mais que procuremos uma palavra para se expressar, com certeza não vamos achar a mais qualificada. Então, Pai, a que mais ressoa no meu coração nesta hora é a gratidão por Tua presença. O Senhor está neste lugar. A Tua presença neste lugar é muito forte. Desde o começo podemos sentir uma movimentação. E Pai, muito obrigado, porque o Senhor mostrou que o Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo. E agora que a Tua palavra venha ministrar os nossos corações de uma forma muito, muito especial. E ainda estamos nos preparando para a ceia. E sabemos, Pai, que será um tempo também de renovo. Continua ministrando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é um dia muito especial. Quantos podem crer nisso? Primeiro porque foi o dia que o Senhor, Deus fez. Estamos alegres. Ele está aqui presente, né? O Senhor tem feito coisas tremendas em nosso meio, e eu louvo a Deus por isso. Quero informar, né, que uma também das minhas alegrias, informando, porque estou alegre por isso, que hoje nasce um movimento de homens segundo o coração de Deus. Já temos aí 46 homens no grupo. Algumas igrejas vão participar, alguns homens de outras igrejas vão participar. Pelo menos um homem fora do Brasil já está, né, incluso nesse grupo. E nós queremos atingir aí homens da língua portuguesa, né, em qualquer lugar. Vamos fazer um movimento muito poderoso. E eu tive um deslumbrar desse movimento essa semana, uma visão, para ser muito mais claro, tremenda do que vai acontecer, daquilo que Deus já está fazendo através dos homens. Eu creio, né, poderosamente, que Deus vai resgatar o sacerdócio, não só o sacerdócio, mas a postura de um homem de oração, de um homem de jejum, porque eu acredito
fervorosamente, né? Nesse movimento que o Senhor começa hoje. E eu louvo a Deus porque você, ao fazer parte da Vida Nova, você tem a porta aberta. Você pode me ajudar? Então vem cá, por favor. Aleluia, já não me perco mais. Ó, que chique. Aleluia. Esse não é meu não, é dele, tá? Ele me emprestou. Então nós cremos num grande movimento que o Senhor já começou. Nós vamos ter momentos de intercessão, de noite, de madrugada, vamos ter tempo de jejum. Então todos os homens da Vida Nova têm a porta aberta para você participar. Você deve procurar um dos pastores dessa casa, homem, ele vai te adicionar no grupo. Você precisa ter disponibilidade na hora que começar a intercessão por videoconferência, também de jejum. Nós já estaremos nos preparando para a nossa conferência de homens, tá bom? Tudo isso nasceu com base numa semana muito difícil. Uma semana onde eu fiquei muito doente, febre muito alta, muitas dores. Até segunda-feira eu estava bem, mas terça em diante fiquei bastante acamado, né? E durante o tempo em que eu tentava dormir e acordava, aquele mal-estar, eu vi muita guerra espiritual acontecendo. Momentos da madrugada eu me via em uma guerra intensa. E o Senhor dizia, vai aumentar essa guerra. Então prepare-se você e prepare a igreja. Nós estamos em guerra espiritual. E nós vamos, a partir de hoje, ouvir um pouquinho sobre isso. Nas próximas semanas, vamos ministrar sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. E é importante que você venha habilitada a se conectar ao que Deus vai fazer, o que Deus vai falar. Amém? Existe muita coisa, né? Falta de equilíbrio sobre essas questões espirituais. E nós sempre vamos buscar aí o equilíbrio. Então, não podemos abrir mão de que há uma guerra espiritual acontecendo. E também não podemos exagerar quanto à guerra espiritual. Ok? Nem muito excesso e nem faltar com este assunto. Ok? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Glória a Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Paulo pedindo isso, para com ousadia tomar conhecimento o mistério do Evangelho, como também eu faço minhas palavras de Paulo. Orem por mim, amém? Pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que em Cristo eu seja usado para falar. Amém? Algumas coisas são importantes nesse texto. Eu preciso ser rápido porque o tempo está bem avançado. Primeira coisa, repita comigo: só posso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Batalha espiritual tem a ver com Deus e o mundo espiritual. E eu só posso obter fortalecimento em Deus, através, da força de Deus, através do seu poder. Então o versículo 10 é muito claro. A segunda coisa que é importante nesse texto, e eu estou me referindo ao que eu vivi essa semana, muitas coisas aconteceram essa semana. O mês de outubro é um mês muito complicado, um movimento espiritual muito pesado. Daqui a pouco eu quero fazer uma leitura aqui, porque muitas vezes nós cristãos, nós achamos que não tem nada a ver, e a gente acaba indo no embalo do que o diabo já implementou há muito tempo, e a gente acha que é muito natural. A segunda coisa que a gente precisa extrair desse texto: existe uma armadura, e essa armadura é de Deus, e é ela que vai me proteger. A terceira coisa que eu posso extrair desse texto é o seguinte: a nossa batalha é contra forças espirituais do mal presentes no mundo, nunca contra pessoas. Amém, gente? Então, sobre essa armadura de Deus que nós vimos e lemos o que Paulo deixa em Efésios 6, eu anotei algumas coisas importantes. Põe para mim o primeiro banner, Gabi, por favor. O banner, isso, eu não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou tentar aqui, ser bem lúdico. Peça da armadura. O cinto, por exemplo. Qual o significado do cinto? É a verdade. Eu preciso usar o cinto, que é a verdade, todas as horas da minha vida. Posso ouvir um amém? Por quê? A aplicação do diabo. Na luta, o diabo usa mentiras que por sua vez parecem ser verdades. Então há uma série de mentiras que o diabo na batalha espiritual usa, pintando como se fosse verdade. Daqui a pouco eu dou uma outra aplicação em cima do cinto. Couraça, aquela vestimenta, significa justiça. O inimigo ataca o coração, que é a sede das emoções, identidade e confiança. Quantas pessoas desse mês entrou com as suas emoções abaladas, a sua identidade em dúvida, a sua confiança ali, muito para baixo? Isso é um ataque do inferno contra a sua fé, contra a sua vida, e eu estou aqui para desmascarar o inimigo. Quando você se veste da armadura de Deus, o inimigo não pode abalar as suas emoções, os seus sentimentos, abalar quem você é. Diga: eu sou de Cristo. E na batalha espiritual tem que ser muito claro de que a couraça é uma necessidade, é a justiça de Deus. Eu sou justificado por Cristo, eu sou filho, eu tenho pertencimento. Ele não pode mexer com as minhas emoções. Eu sou mais do que vencedor. Quem me entende, diga amém. Aplauda o Senhor. Calçados. Paulo, quando ele escreve Efésios, ele está olhando um soldado romano e as suas ornamentálias ali todas, e ele vê a sandália muito bem preparada, e ele então diz que a sandália, o significado é a paz que vem das boas novas. Sandálias das boas novas. Todos nós aqui precisamos pregar as boas novas, o Evangelho de Cristo, não nos intimidarmos. E qual é qual a artimanha do inimigo? O inimigo quer nos convencer que pregar as boas novas é um caso perdido, que exige muito esforço e os resultados são desanimadores. Segura na mão de alguém e fala assim: quantas vezes você pregar o Evangelho?
será uma revolução. Não pare de pregar o Evangelho de Cristo. Use as sandálias do Evangelho de Cristo. Ele fala o escudo da fé, significado da fé. Então o escudo vem, a lança, ele levanta a fé para neutralizar as mentiras. Então o inimigo vai o quê? O inimigo nos ataca com insultos. Quantos aqui já foram insultados na sua fé? Quantos aqui já foram, colocados porque o inimigo usou pessoas, reviravoltas? Você estava tão bem, se acordou bem, daqui a pouco mudou tudo. Quem viveu isso essa semana, sabe como a reviravolta mexe com você. O que está acontecendo? É guerra. Nós não estamos aqui apenas para passar uma temporada. Posso ouvir um amém? Reviravoltas, tentações. Não pensa você não que aquela tentação que vai vir amanhã é algo assim, do nada, não. O diabo vai usar tentações para te desestabilizar. Aquilo que mais é fraco em você, aquilo que é mais debilitado em você, porque todos nós temos uma área mais, a palavra mais correta é vulnerável. E é lá naquela área vulnerável que ele vai a tentar atingir. Mas se você usa a couraça, se você usa o escudo da fé, você será vitorioso. Posso ouvir um amém? Capacete, que é a salvação. O inimigo quer nos fazer duvidar de Deus e da sua salvação. Quem aqui acredita, tem plena convicção, muita convicção, que já está salvo em Cristo Jesus? Aplauda ao Senhor então, faça barulho. A espada é o único item da armadura que é de ataque. E o inimigo, ele vai, por ser a única arma de ataque, ele tentará nos aleijar quanto ao poder da palavra. Não é bem isso. Não, imagina. E Jesus, o diabo tentou aleijar Jesus na tentação, mas Jesus, ele então empunhou a espada do Espírito e disse: está escrito. Diga para o teu irmão: está escrito. Glória a Deus. Olha só, agora para a gente encaixar aqui bem legal, sobre o cinto da verdade. Sobre o cinto da verdade. Nós cristãos temos a verdade de Deus que pode derrotar as mentiras do diabo. Fala: eu tenho a verdade de Deus e eu posso derrotar as mentiras do diabo. Se você crê naquilo que está falando, no final você diz amém. Vamos de novo? Fala comigo. Eu tenho a verdade, que é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus já derrotou as mentiras do inimigo contra a minha vida, minha casa, meu lar, a igreja. Glória a Deus. Sobre a couraça da justiça, a justiça de Deus, que é a couraça que nos protege o coração. A couraça da justiça é aquela que protege o meu coração. Você precisa, eu e você precisamos usar essa couraça, usar essa vestimenta. Os calçados da paz, nós recebemos motivação, e eu quero declarar nessa noite, motivação, para que a gente continue proclamando o Evangelho de Cristo, a tempo e a fora de tempo. Amém, pode aplaudir. Agora, esse movimento de homens, segundo o coração de Deus, nós vamos proclamar a tempo e a fora de tempo. Amém, pastor Emerson? Quantos homens nós temos aqui? Falar amém. Amém. Quero que você se inscreva neste grupo e participe. Amanhã à noite,
às 21h30, nós vamos fazer um tempo de intercessão, e vai arrebentar tudo. Quantos podem crer? Homens orando, o capeta não tem poder. Pastora Vera, depois você faz o das mulheres. Amém, Celção? De madrugada, já sei quem vai orar de madrugada às 3 da manhã. Todos nós, né? Que possível for. Sobre o escudo da fé, nos fará ver além das circunstâncias. Veja além das circunstâncias. E tenha convicção de que a vitória final já é nossa. Aleluia! Aleluia! O capacete da salvação, ele protege a nossa mente. Faz assim: a minha mente está protegida, porque o capacete da salvação está sobre ela. Sabe, gente, protegida contra o anticristo. Não o anticristo que há de vir ainda, não. O anticristo é todos aqueles que se opõem a Cristo. Todas as mentiras, todas as ideologias que estão sendo disseminadas, isso é parte do anticristo que se opõe a Cristo. Eu ouvi alguém perguntar para uma série de pessoas, num videozinho do Instagram, o cara chegou e perguntou para um rapaz bem caracterizado, né, e perguntou: você não acredita mais em Deus? Não, não acredito mais. Mas você já acreditou um dia sim, até os 18 anos? E o que aconteceu aos 18 anos? Com 18 anos, eu estava dentro de uma igreja e me desapontei, porque não me aceitaram como eu era. E aí ele falou a identidade dele. É uma mentira do diabo para destruir homens que têm um caráter de Cristo, mulheres que são abençoadas por Deus. Uma ideologia maligna de deturpar sobre a família. E muitas vezes a igreja, ela é conivente com tantas coisas. Quem me entende, diga amém. E agora, sobre a espada, é uma ofensiva, é de confiar na verdade da palavra de Deus. Está escrito. O tema de hoje, põe para mim, Gabi, é alerta, estamos em guerra. Então quando colocar aí, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Eu ia fazer uma leitura, mas não vai dar tempo. Depois vocês podem solicitar, a gente manda. Esse mês é o mês do Halloween, dia 31/10, é um dia muito complicado. Então esse mês é um mês onde muitas situações podem acontecer. Então nós precisamos, não é, levantar aí a bandeira de Cristo. E eu quero para esta igreja, para os membros da Vida Nova, cuidado com essa festa maligna do Halloween, que promove bruxismo, as bruxas, todo o histórico dessa, e ela dissemina tanta malignidade. Infelizmente as escolas, tanto públicas como particulares, elas aderiram a essas fantasias, e muitas vezes, queridos, a gente acha que não tem nada a ver. Depois, se vocês pedem, eu vou mandar para vocês uma matéria que foi escrita pelo pastor Davi em 2016, uma matéria maravilhosa. Mas se você olhar bem, tem alguns, eu vou até ler um versículo que é importante ler aqui. O versículo está, olha só, Isaías 50:20, põe para mim, Gabi, Isaías 50:20, olha só, Isaías 5:20, desculpa, Isaías 5:20, vamos lá? Isaías 5:20, tem aí? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Romanos 5:11, aí eu vou parar sobre isso aqui.
Romanos 5:11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio... 5:11? A referência deve estar errada, mas tentam achar para mim. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vê qual que é o versículo correto, tá bom? Mas vamos continuar aqui, nós temos a ceia ainda. Oi? Efésios 5:11? Então põe para mim Efésios 5:11. Ixi, não está rodando aqui não, filho. Hã? Agora foi. Efésios 5:11. Leiam para mim no 3. 1, 2, 3. O Senhor, quando eu li esse texto, eu estava colocando essa palavra, o Senhor me fez uma pergunta: aonde está a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aonde está a geração de Ananias, Misael e Azarias? O rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua de ouro enorme. E quando se tocasse um louvor, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Eles poderiam muito bem dizer: não, todo mundo vai fazer, né? Aqui que tem, é uma estatuazinha de nada. Eu tenho Deus no coração, né? Bem escondidinho lá. Tocou, todo mundo se ajoelhou. E a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Ficaram em pé. Será que Deus está levantando nesta geração Sadraques, Mesaques e Abednegos? Agora, são nomes babilônicos, né? Mas vira para alguém e fala assim: para mim você é um Ananias, um Misael, um Azarias. Agora você fala assim, traduzindo: você é, falando da pessoa, você é essa pessoa nessa geração. E eles foram jogados aonde, gente? Na fornalha. Porque eles não ousaram desonrar a Deus. Eles sabiam que era uma guerra. Eles sabiam que aquele movimento era um movimento onde eles tinham que permanecer fiéis. E eu tenho certeza que eles lembraram do texto de Êxodo, capítulo 20, aonde Moisés está escrevendo ali, escreveu os 10 mandamentos, onde Moisés recebeu de Deus, e Deus falou assim: olha, né, não tenham outros deuses além de mim, não façam para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra e no mar, não se curve diante deles, nem os adore, não se curve diante de uma festa de Halloween, não se curve diante daquilo que defrauda a palavra de Deus, que expurga aquilo que você tem de Cristo. Não se curve a esta geração. Receba de Deus sabedoria para como falar com seus filhos. Blinde, escude seus filhos. Sabemos que muitas vezes somos mal interpretados. O Senhor nessa noite está trazendo uma convicção de quem nós somos. Não devemos nos atrever a nos dobrar ao sistema, à cultura woke. Não podemos nos atrever a nos ceder à ideologia de gênero. É uma guerra espiritual, Silvana. Diga para o teu irmão aí: acabou a brincadeira, chega de moleza, a coisa agora vai fervilhar. Estamos em guerra. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Chegou o tempo de sairmos da zona de conforto para pisarmos em novos territórios.
desbravarmos lugares, novas células, as redes. Eu amei ver aqueles adolescentes ontem, no day camp deles, se divertindo, é o momento deles, mas eu não vi só aquilo, eles se divertindo, e deveriam se divertir, deveriam entrar na piscina. Eu vi uma geração de incendiários da presença do Senhor, adolescentes cheios da presença do Senhor. Receba, Wesley e Tairine, sejam essa referência para eles. Muitos daqueles adolescentes não têm pai presente, alguns até abusam, e nós somos essas pessoas que vamos blindá-los para um futuro abençoado. Nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Lá em Mateus 16, Jesus chama os discípulos e fala assim: vão comigo para um lugar que vocês não gostam muito, lá para a região de Cesareia de Filipe. Os judeus não iam naquele lugar, era um lugar depravado, era um porto, aonde navios chegavam em todo tipo de prostituição, sincretismos. Havia muita coisa ruim naquele lugar. Os judeus não iam. Era uma classe, talvez, né? Por isso que Jesus veio e ele trouxe um divisor. E aí vai lá todos os discípulos juntamente com Jesus, e ele começa então umas perguntas. E aí, pessoal, o que estão dizendo que eu sou? Aí um respondia: o profeta, isso, aquilo, tal. Mas Jesus estava preocupado, querendo saber na verdade quem ele era para eles. Quem é Jesus para você nessa noite? Quem é Jesus para você nesses dias? Quem é Jesus na sua vida? Fale algo que ele representa para você todas as horas, todos os momentos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, né, nessa conversa entre eles, e aí Pedro, né, como sempre, o Pedrão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: muito bom, Pedro, não foi você que revelou, não foi a carne que te revelou, mas o Espírito, né? Vai haver muita revelação para essa casa, vai haver muito discernimento para essa casa, mas primeiro nós precisamos saber que Ele é Cristo, viver que Ele viver todos os dias como Ele sendo Cristo, Senhor da minha vida. E aí Ele fala para Pedro: em cima dessa revelação, eu edificarei a minha igreja. Em cima dessa revelação, eu edificarei a célula. Em cima dessa revelação, eu edificarei as redes. Em cima dessa revelação, eu vou, né, edificar os homens segundo o coração de Deus. Eu vou edificar as mulheres segundo o coração de Deus. Edificar a região, né, através de nós. E ele fala: e as portas do inferno não poderão prevalecer. Nós estamos em guerra sim, mas nós vamos prevalecer. Estamos em guerra sim. São momentos de enfrentar esse conflito interno e externo com as forças, né, as forças do mal, e elas atacam na mente, nas emoções, no corpo, na fé. E como contra-atacar? Através de fé, da fé, oração e a leitura da palavra, sempre buscando a paz de Deus. Eu concluo essa palavra semana que vem. Vamos ficar em pé. Aleluia. A equipe do louvor pode vir. Eu quero ministrar com todos o que é que os anjos vêm, é isso? Vamos lá, vamos ver de novo?
Aleluia. Eu preciso de lencinho de papel aí. Aleluia. Foi uma semana intensa, mas uma semana poderosa. Amém? Nós vamos ministrar esse louvor, vamos participar da ceia e nós vamos orar aí pelo pastor Jonatas da Nova Aliança. Vamos orar pelas nossas crianças, que semana que vem tem algumas festas. E é importante que todas as nossas crianças estejam com os papais aí, tá bom? Pode começar.